oferecido pela 2M, que é um dos parceiros Gold da ANAP. Para falar da 2M, hoje está conosco o Jovaldo Savian, que é diretor de operações, ele vai contar um pouquinho o que é a 2M. E hoje nosso tema é a importância da avaliação de desempenho no corpo clínico na acreditação hospitalar. Para falar sobre esse assunto, estão conosco as palestrantes Márcia Martiniano de Souza Sá, que é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina do ABC, é sanitarista pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em vigilância epidemiológica pela FMUSP e em gestão da atenção à saúde pelo Hospital Sírio-Libanês. Pós-graduação em informática em saúde pelo Hospital Sírio-Libanês e mestre em ciências pela FMUSP, coordenadora de epidemiologia e SAMI no Hospital SAME do Sírio-Libanês. Ana Midiolaro, médica, realizou residência em cirurgia geral no Hospital Universitário Cajuru e Santa Casa de Curitiba, residência em cirurgia torácica no mesmo local, foi médica da qualidade e gerenciamento de risco com participação ativa na acreditação JCI no Hospital Marcelino Champagnat, e onde é gerente atualmente. Mestranda da Escola de Ciências de Saúde e Escola de Medicina na PUC do Paraná. Então, Jovaldo, chamo você primeiro para depois convidar as nossas palestrantes. Bom dia a todos. Em nome da 2M, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eu gostaria de começar a apresentação mostrando um vídeo institucional da 2M que dá introdução ao nosso assunto. Só um instantinho. É um vídeo curto, tá? Não se preocupe. Bom, hoje nós temos dezenas de hospitais que já utilizam a nossa solução, né? E especialmente aqui, especialmente hoje, nós teremos a presença de dois clientes nossos, né, que já estão aqui, o Hospital Marcelino Champagnat, representado pela doutora Ana, e o Hospital Sírio-Libanês, representado pela doutora Márcia, que vão, em seguida, na minha apresentação, mostrar para vocês como foi o processo, né, de implantação, como a solução é utilizada nesses dois hospitais. Todos esses hospitais são os nossos clientes, eles têm alguns objetivos que a nossa solução oferece, né, que a solução ela foi preparada para atender alguns desses objetivos, né. Primeiro, a gente pode dizer que a avaliação e monitoramento do corpo clínico é o primeiro objetivo da nossa solução. Depois, a auditoria e governança clínica, o segundo objetivo. A acreditação hospitalar, que é o foco desse café da manhã, né? E os programas de incentivo, né? Para que vocês entendam como se pode utilizar a nossa solução em função de alcançar esses objetivos, eu vou rapidamente mostrar alguns conceitos para vocês do que é o GPS, né? Então, a primeira informação que a gente tem que considerar aqui é o índice de performance. O índice de performance ele é uma nota que varia de 0 a 100 pontos, né? Esse índice ele é definido pelo resultado de indicadores de desempenho, né, que são agrupados em 4 domínios da qualidade: a efetividade, a eficiência, a estrutura e experiência do paciente. Com base, então, nessas primeiras definições, se consegue definir um índice de performance. Como isso funciona? Basicamente é assim: eu vou para essas 4 dimensões, aqui, atribuir uma pontuação. Essa pontuação é um parâmetro que o próprio hospital determina na sua avaliação, totalizando lá uns 100 pontos. Quer dizer, o índice de performance no final ele será o resultado desses 100 pontos, né? Definindo esses parâmetros iniciais aqui, para cada domínio,
eu terei então os indicadores que eu vou utilizar ali para avaliação, né? Eu vou também pontuar esses indicadores em função do total da dimensão, né? Então veja, os parâmetros aqui definidos são próprios de cada hospital. A ordem, a pontuação maior ou menor aqui depende dos objetivos que o hospital tem em relação a cada um desses domínios. Quando eu falo estrutura, eu estou olhando aqui a questão da participação do médico, né, dentro da instituição, a formação dele. Quando eu falo em eficiência, eu estou me preocupado aqui em observar processos dentro do hospital. Quando eu falo em efetividade, eu vou me preocupar com indicadores que buscam resultado na assistência à saúde. E experiência do paciente, a experiência do paciente, quer dizer, as dúvidas, os problemas que ele enfrenta, os elogios, as críticas, né, viriam experiência do paciente, né? Então, se eu quero uma pontuação maior para eficiência, se eu quero ter uma maior eficiência dentro da minha instituição, ele passa a ter uma pontuação maior. Então, basicamente, é um parâmetro que eu defino aqui. Em relação aos indicadores, é a mesma coisa. Se eu vou dar uma importância maior para o indicador que eu considero maior importância dentro da minha instituição, né? Feito isso, o que vem a seguir? Eu tenho que definir para cada indicador um benchmark, um padrão de comparação. Então, por exemplo, a média de permanência da especialidade, ele terá uma pontuação também, quer dizer, ele define uma pontuação dentro do domínio que ele se refere. Eu vou analisar o resultado desse indicador em função dos dados que o médico gera no seu dia a dia, e vou, através do benchmark, verificar se esse resultado aqui está dentro do esperado, né? Então, aí nós definimos parâmetros, criamos aqui uma escala de desempenho, e esses parâmetros aqui são, então, considerados para essa avaliação. Então, no caso aqui, o parâmetro 2,5 dias aqui, uma especialidade, ele ficou acima do esperado, então ele representa 90% de desempenho. Então, dos 6 pontos que eu teria para avaliar aqui esse indicador, ele recebe um score 5.4, que é 90% de 6. Quer dizer, bem simples, até no final é a lógica da nossa solução. Então, nós entregamos para o avaliado final um resultado, que é a performance dele, né? Esse resultado, ele tem, então, separado, né, desmembrado nos domínios da eficiência, experiência, estrutura e efetividade, né, quer dizer, a pontuação distribuída aqui dentro. Então, ele vai ter aquela pontuação maior separada nos 4 domínios, né? E, por último, ele tem, então, o resultado do indicador também. Quer dizer, então, num grau de especificidade aqui da informação, nós começamos desde o indicador, subimos para o domínio até o que seria esse índice de performance final, né? Essa que é a lógica do nosso sistema, ou da nossa solução. Em resumo, né, só para reforçar um pouco aqui, em resumo nós temos isso aqui. Então, os domínios, efetividade com indicadores, eficiência com indicadores, eu não coloquei aqui para o espaço na tela, a estrutura, a experiência do paciente. Então, os domínios totalizam uma pontuação de 100, cada domínio tem seus indicadores aqui, cada indicador tem um resultado que é avaliado em função de um benchmark, né, de uma banda esperada anual. E disso se define, então, o score, que é o desempenho final do avaliado. Esse é o nosso conceito básico aí de avaliação. Ok? Bom, então, voltando aos objetivos. Quando a gente fala em avaliação e monitoramento do corpo clínico, o que nós estamos aqui oferecendo com a nossa solução, né? O médico que é avaliado tem um login via web, né, dos seus resultados, né? Então, ele tem acesso a um painel, um dashboard com todas as informações pertinentes a ele. Então, ali, o score, né, final dele de avaliação, né, a comparação dele com o grupo, com a especialidade que ele atua. Esses dados são todos fictícios, tá? Então, o nome aqui também é tudo fictício. Os dados dos indicadores que ele teve de resultado, né? O score com todos aqueles conceitos que eu expliquei agora há pouco, né? Então, ele tem toda a informação aqui pertinente a ele. E aí vai um pouco mais além, porque ele pode, para cada indicador, ter o que a gente chama de rastreabilidade. Então, ele tem aqui a fórmula de cálculo no indicador, os dados que foram utilizados, né? As informações que vêm lá do sistema do prontuário. Então, por exemplo, eu estou medindo média de internação, né? Quantos dias de internação cada internação teve, dias e horas, e vão totalizar para nós lá aquele resultado, né? Que é da média de permanência dele aqui, certo? É assim que funciona, que a gente tenta ser o máximo transparente também para
para o médico, né, avaliado. O médico também tem a informação dele ao longo do tempo, quer dizer, ele acompanha o desempenho dele, porque a avaliação ela ocorre mensalmente, mas o que importa é um processo cíclico, né, então tem que acompanhar esse desempenho ao longo de um tempo, né. E ele se compara com a especialidade, então sempre há uma comparação entre um e outro, aqui, a especialidade que é uma cirurgia geral, que esse médico que atua, né, comparado com ele, né. Então aqui nesse caso é o índice de performance sendo aplicado, que vai de 0 até 100, esse médico que vem tendo uma pontuação boa ao longo do tempo, né, acima inclusive do desempenho da própria especialidade. Com relação à auditoria e governança clínica, o que nós temos aqui na solução? Nós temos um painel dentro do nosso GPS, que nós chamamos de gestor. Esse painel aqui traz diversas informações para o gestor, para os médicos gestores do hospital, né? Então são dados consolidados de todos os médicos que estão, né, sendo avaliados no processo, né? Diversos gráficos aqui, não vou ficar explicando cada um deles, mas, por exemplo, aqui eu tenho uma relação dos médicos que ficaram com desempenho abaixo do esperado, que teria que ter uma atuação mais específica com cada um deles, tá? Então, que ajuda muito na governança clínica. Também nós temos um módulo que faz uma avaliação anual, que permite comparar, por exemplo, especialidades entre o hospital, quer dizer, uma série de relatórios aí que vão ajudar no processo de governança clínica, certo? Em relação à acreditação hospitalar, que é o foco, né, do nosso café aqui, o que nós temos ali? Veja, nós procuramos atender às normas das acreditadoras, sempre assim, quer dizer, o foco nosso é atender normas, que é o nosso terceiro objetivo ali, né? Então, o médico, ele vai ser avaliado aqui com todos os seus indicadores, seguindo um critério aqui que é muito comum dentro do processo das acreditadoras, né, que dá um estado satisfatório, insatisfatório, plenamente, quer dizer, você tem um critério que adere às normas das acreditadoras, né. Então, cada médico tem a sua avaliação, né, evidentemente, todos os médicos são avaliados, a acreditadora, ainda mais JCI, né, tem que avaliar todos os médicos que estão ativos no hospital, então, todos os médicos são avaliados, por um critério ou por outro, tem esse processo realizado aqui. Também nós temos um processo de comunicação que faz parte também da norma, quer dizer, eu tenho que dar feedback para o médico, acompanhar, né, o desempenho dele a partir de uma comunicação, quer dizer, todos os recursos necessários a gente coloca também como solução para dentro da nossa ferramenta aqui. Com relação aos programas de incentivo, que é mais outro objetivo dos hospitais, o que nós temos? Basicamente, todo aquele processo que vem antes permite que eu faça agrupamentos, né, de criar os grupos de desempenho, né, quer dizer, os médicos agrupados. Quer dizer, aqui eu tenho os médicos que tiveram melhor desempenho dentro da instituição, né, os que ficaram um pouquinho abaixo, assim, quer dizer, eu vou agrupando os médicos. Isso me permite criar os programas de incentivo. Então, vários hospitais que são nossos clientes consideram esses resultados, quer dizer, os médicos que estão dentro desse grupo aqui ficam lá no diamante, né, outro grupo fica no ouro, e aí cada um desses grupos recebe incentivos dentro da instituição, em função do desempenho vinculado à nossa solução, né? Fazendo o link ao CRM, né, o serviço CRM do próprio hospital, certo? É assim que vai funcionar. Então, olha lá, a relação de todos os médicos, quer dizer, toda a informação necessária, a ferramenta vai oferecer o programa de incentivo. Também, se o hospital optar por fazer uma remuneração por performance, fazer pagamento, né, em dinheiro, money, né, o que eu posso ter aqui? A solução permite que eu pegue o valor a ser distribuído numa possível remuneração, faça um cálculo atrelado, vinculado ao desempenho do médico, e esse resultado, nós geramos um arquivo até para folha de pagamento, né, com o valor que o médico vai receber mês a mês. Ele tem, inclusive, um painel do médico aqui, o médico acessa e verifica qual o resultado que ele teve ao longo do ano, né, se for pago mês a mês, a remuneração para ele. É outra possibilidade. Em frente, bom, aquelas foram os objetivos, né, que nós temos na ferramenta. Atualmente, nós temos uma nova solução dentro do GPS, que é o uso do DRG, né? São os grupos de diagnóstico relacionados. Então, nós acrescentamos aquilo que já era o processo de avaliação, acrescentamos também o uso do DRG. O que significa isso? Os indicadores de desempenho ficaram vinculados ao DRG. Então, o hospital que implantar DRG a partir de agora, ele poderá ter, por exemplo, ao invés de média de permanência, eu tenho tempo de permanência. Então, eu vou avaliar esse indicador dentro dos nossos conceitos, só que, o que eu vou ter aqui agora? Eu vou ter, para aquele médico, os DRGs que ele atendeu, cada DRG lá, em termos de severidade, né, separados aqui, a performance em cada DRG, que determina a média final aqui,
E ainda um detalhamento, quer dizer, eu posso ter para cada atendimento aqui o quanto que é o tempo de permanência observado e o esperado. Quer dizer, o esperado é o benchmark, né? E esse benchmark aqui, nós trazemos uma parceria com a 3M, um benchmark que vem junto com o próprio DRG. Isso torna um processo extremamente mais assim, pontual em relação à análise, né, desse resultado, né? Porque eu vou diretamente para aquele DRG específico ter um tempo de permanência ali. Quer dizer, isso faz com que a avaliação de desempenho seja mais precisa, né, em termos de análise. Assim como eu posso avaliar o médico individualmente com o DRG, eu também, evidentemente, vou ter aqui a avaliação para o gestor, para a governança. Quer dizer, eu posso ter a governança sobre os DRGs também, né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho, por tempo de permanência na instituição, né, que é o tempo de permanência, que é o indicador aqui, os 4 níveis de severidade, baixo, elevado, extremo e moderado, e o desempenho ao longo do tempo, né? Quer dizer, aqui desempenho de 0 até 100, quer dizer, o performance do indicador, né? Eu vejo aqui que o resultado da severidade baixa foi o melhor desempenho, quer dizer, os RGs que entram com severidade baixa, ao longo do tempo, estão conseguindo alcançar aquilo que era esperado, né? Já o extremo, né, esse está péssimo, né? Quer dizer, aqui já é uma representação clara, né, do que é comum dentro das avaliações, né? Quer dizer, quanto mais complicado o caso, mais difícil de gerenciar. Bom, só para encerrar, nós temos aqui estou passando aqui de novo um link, isso aqui é um e-book que nós produzimos recentemente, que é a importância da avaliação de desempenho do corpo clínico na acreditação hospitalar. Quer dizer, é um e-book que traz bastante informação sobre esse nosso processo aí, né, com a solução. Está aqui o link, né? Depois eu deixo para vocês, vou até deixar a tela aberta enquanto isso para vocês. Bom, era isso, eu vou estar à disposição de vocês aí na continuidade, depois das apresentações, para tirar dúvida, claro que vai ter um monte de dúvida, né? Fui muito rápido aqui para apresentar, porque o tempo era curto mesmo, né? Mas aí eu fico à disposição de vocês, ok? Bom dia, pessoal. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite do pessoal da ANAP, da 2M, para estar aqui, principalmente para aprender um pouco mais, porque sempre a gente aprende uma coisinha a mais nas apresentações, com a doutora Márcia também, que vai falar mais do DRG, e também para contar um pouquinho para vocês do nosso hospital e como foi a acreditação e como que a ferramenta nos auxiliou. Bom, meu nome é Ana Flávia, eu sou cirurgiã, como as meninas já falaram. Hoje eu ocupo um cargo de gerência médica de responsabilidade técnica do Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba. Antes desse cargo, eu tive a oportunidade de atuar durante 1 ano e meio no gerenciamento de risco e peguei gosto pela gestão, pela qualidade, por conseguir assim, colocar o paciente na frente de tudo, através de ações que a gente auxilia a equipe, auxilia o médico, né? E também participei ativamente da acreditação da Joint Commission do Marcelino, principalmente no que se refere ao corpo médico. Eu atuei bastante com os médicos do hospital. Bom, apresentando o hospital, é um hospital jovem, agora no último dia 17 completou 6 anos. Eu trabalho no hospital que fica do lado, que é do mesmo grupo, que é um hospital 100% SUS, universitário, desde que eu me formei. É um hospital que possui 116 leitos e mais ou menos 600 médicos ativos. E há 1 ano, exatamente há 1 ano, em dezembro de 2016, que a gente conseguiu a acreditação da Joint Commission. Bom, no início do hospital, eu já trabalhava lá como médica, não era da gestão ainda, mas acompanhava. A gestão do corpo clínico era feita através de planilhas de Excel, onde tinham mais indicadores financeiros, que era, na época, a cultura, assim, o que mais interessava para o gestor saber era o médico que trazia um retorno financeiro para o hospital. Poucos indicadores assistenciais, talvez média de permanência, que indiretamente também tem a ver com a parte financeira, com a sustentabilidade. E isso daí era o que a gente tinha em mãos para fazer a gestão do corpo clínico. Com o advento da JCI, entrando com as normas que nós precisávamos seguir para conseguir a acreditação, aí que começou a complicação, que só a planilha era insuficiente para a gente fazer essa gestão conforme a acreditação solicitava.
fazer a gestão só por planilha, tinha a principal barreira que nós encontrávamos lá era a extração de dados, a complexidade na extração de dados do sistema de prontuário para colocar na planilha e, com isso, gerar informação suficiente para o gestor fazer a avaliação por performance. Dificuldade em unificar todos aqueles dados, né? Porque cada linha, cada planilha, cada item gerava um número no final, e como unificar tudo aquilo, todos aqueles dados, para aplicar em apenas um profissional e nos dar a verdadeira impressão do que aquele profissional representa no hospital. Com isso, dificuldade em avaliar a performance individual e as comparações também. Através da planilha é praticamente impossível você fazer uma comparação interna dentro da própria especialidade, dentro da área que atua, área cirúrgica, área clínica, área de diagnóstico, anestésio, emergência. É muito difícil fazer isso. E externa, então, nem se fala, né? E por isso que simplesmente fazer a avaliação por planilha não atende aos requisitos da acreditação. E a dificuldade em compartilhar dados com o corpo clínico, que a gente sabe que médico, a cabeça de médico, assim, já é difícil entender os números e interpretar isso. E fazer com que eles acessem e compartilhem e discutam conosco o resultado que a gente forneceu a eles, aí ficava mais difícil se fosse através dessa ferramenta. E do hospital, então, assim, desde que o hospital foi projetado, como é um hospital jovem, já foi projetado pensando em alcançar uma excelência na qualidade e segurança do paciente. Com isso, a gente foi buscar as referências, a opção do grupo foi por conquistar a Joint Commission. E eu sei que tem vários hospitais aqui de São Paulo que já têm essa certificação há muito mais tempo do que a gente, mas tem várias pessoas que devem estar assistindo online que não conhecem os padrões da JCI. Então, assim, dentre os diversos padrões que existem, que nós precisamos seguir e cumprir à risca 100%, existe um padrão chamado Educação e Qualificação dos Profissionais, que ele gira em torno de todos os profissionais da instituição, inclusive o médico, porque é considerado o médico como um protagonista de toda a cadeia, né? Tudo começa através da prescrição médica e gira em torno do paciente nesse sentido. Então, o médico é um dos profissionais que deve ser avaliado à risca. Dentro desse padrão, a avaliação e o monitoramento contínuo de 100% do corpo clínico tem que ser feito, é 100% mesmo, não pode ficar ninguém de fora. E são feitas revisões anuais com geração de relatório individual daquele profissional e apontamentos individuais ou também ações assim como um todo, né, baseado no conjunto. Dentro desse padrão também existem os 3 principais pilares de avaliação que a JCI preconiza, que é o pilar comportamental do médico, o crescimento profissional e os resultados clínicos dele. E outro ponto também que é praticamente gritante dentro do padrão são as comparações internas e externas. Externas, acredito que com a intenção de que a gente sempre busque melhorar e esteja nos comparando os principais hospitais, as melhores práticas, e nunca se contentar assim, com pouco, né? E com isso, quando a gente se deparou com o padrão da JCI, tendo que fazer 100% desse padrão de avaliação, percebemos que a planilha de Excel era insuficiente. E o hospital, ele participa do Grupo Marista, um hospital do Grupo Marista, que é um grupo cuja missão principal é a educação, e daí por isso eles têm um departamento de TI muito bem estruturado, e com isso veio aquele impasse: desenvolvo um sistema internamente ou vou atrás de alguma solução externa? Porque o nosso departamento de TI é capaz de desenvolver um sistema adequado para avaliar. E, dentre as diversas discussões, o que nós preferimos foi realmente buscar uma pessoa que tivesse mais experiência para nos explicar um software que atendesse tudo que a gente estava precisando e não começar do zero.
porque nós entendemos que era uma espécie de avaliação, principalmente entrar no meio médico, que culturalmente eles, às vezes, podem até se sentir um pouco constrangidos em serem avaliados, porque médico é um profissional autônomo, ele não tem chefe, então como eu vou ser avaliado? Então, nós vimos que seria um pouco difícil se desenvolvêssemos essa ferramenta internamente e começássemos sem experiência nenhuma. Então, fomos buscar uma solução que nos atendesse de forma mais completa e rápida que nós precisávamos para atingir os padrões da JCI. E com isso, nós conhecemos a 2IM, que demonstrou ter experiência no assunto, já fazia tempo que já tratava disso, já tinha rompido na própria instituição ali as barreiras que eu falei para vocês. Vários hospitais da ANAP já utilizavam a ferramenta, era uma forma da gente ter um padrão para seguir, né, um parâmetro para se comparar também. E dentro da avaliação custo-benefício, nós optamos pela 2IM. Com isso, houve a possibilidade de uma ampliação bastante importante assim, da nossa mente em relação aos indicadores assistenciais, que já existiam e os novos, uma facilidade na extração dos dados do nosso sistema de gestão hospitalar também, agilidade na captação dos dados e na interpretação. Então, como o Givaldo mostrou, aquelas telas, eles transformam os números num gráfico, num número isolado lá que identifica aquele médico, o perfil, a performance daquele médico, e com isso é rápido para nós que trabalhamos com gestão e que precisamos ser ágeis, olhar aquela tela daquela forma, com aquela cor, com aquela apresentação. Gestores normalmente são muito visuais e acabam se identificando com o layout da ferramenta, tomar decisões rápidas e principalmente baseadas em evidência, porque você dizer para um médico que a nota dele é menor do que a do outro, ou que a performance não está muito bem, discutir com o médico, todo mundo já sabe que não é uma coisa muito simples. E quando você fica embasado em evidência, em dados reais, validados, isso daí te dá bastante segurança para discutir e sugerir uma melhora na performance. Uma coisa muito boa e muito prática dessa ferramenta é o acesso de todo o corpo clínico via web pelo celular, como se fosse um aplicativo. Então, ele pode acessar a performance dele a qualquer momento. E a flexibilidade. Há 2 anos nós estamos utilizando a ferramenta e eu estou na gerência há 6 meses, já experimentei ali na metade do ano essa flexibilidade da 2IM e agora com o meu projeto para 2018 também. Você pode redistribuir os pesos dos indicadores quando quiser. O que eu fiz foi redistribuir os pesos e pedir para que eles gerassem uma nova avaliação 3 meses antes, para eu perceber o que aquela redistribuição de peso faria com a performance dos médicos e a classificação deles. Então, eu não precisei esperar passar 3 meses para eu entender o que isso ia acontecer, né, o que ia gerar de mudança na performance deles. Criar novos indicadores, inverter, mudar peso, é bem tranquilo de fazer isso quando a instituição necessita, porque é uma mudança constante, né? E, como o Givaldo já falou, as outras vantagens de avaliar o corpo clínico, não só pela acreditação, mas a própria governança clínica, o programa de relacionamento, a gente consegue usar a ferramenta de uma forma mais segura, sem aquela sensação de que você está privilegiando pessoas que não têm merecimento. Incentivos, a fidelização do médico, e através dos indicadores você pode evidenciar o médico que tem uma melhor performance, não punir aquele que tem uma pior performance, mas dar pontos positivos para quem atua melhor, né? E para finalizar, o que eu vou usar muito a 2IM agora em 2018 com o nosso novo projeto, que é melhorar ainda mais, ampliar ainda mais os indicadores de desfecho clínicos, assistenciais, para que os médicos prestem mais atenção ainda no paciente, no próprio desfecho, e saber que aquilo é importante para a gestão, para a direção do hospital, que estamos observando isso. Bem como também a gente está adotando medidas para avaliar o comportamento e também incentivar, né, valorizar
o médico que busca melhorar suas competências não técnicas, que são competências que nós sabemos que são importantíssimas para um bom profissional. Era isso, estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigada. Olá, bom dia, tudo bem? Eu espero não ser repetitiva, né, com o que os colegas já falaram. Eu vou contar um pouquinho a história do sírio-libanês e eu vou contar um pouquinho da história do que a gente fez no manual. A gente também passou pela fase da planilha Excel, que assim vocês não precisam se preocupar em fazer isso, tá? Já pula direto essa fase, não precisa ter esse trabalhão todo. Bom, então, como disse a Ana, né, tem os critérios aqui da Joint Commission, aqui tem o texto literal, que está aqui nos padrões da Joint. O manual da Joint, ele é todo traduzido, né, então ele tem um português lá que não é dos melhores. O que a Joint quer saber? Se você conhece muito bem os médicos que estão dentro da sua instituição, se você tem critérios para colocar novos médicos dentro da sua instituição, qual a especialidade dele, porque quais são os privilégios depois que você vai dar para esse médico, então você não deixa um cirurgião digestivo fazer alguma cirurgia ginecológica e assim por diante. E se você consegue ter critérios para avaliar esse médico, e depois você tem que dizer, como disse o Jovaldo, se ele está satisfatório ou não. Então, são aqui determinação de membros do corpo clínico, atribuição de privilégios. Eu tenho que ter um monitoramento e avaliação, e eu tenho que saber como que eu vou nomear e renovar o meu corpo clínico. Bom, nós temos praticamente 10 anos de experiência em avaliação do corpo clínico. Nós começamos na mão, na raça, no Word. Não era nem no Excel, era no Word. Eu fazia tudo no Excel, aí copiava e colava no Word, imprimia um papel no Word, colocava no envelope e mandava para o consultório do médico. Então, nós começamos a enviar em 2008, referente aos dados de 2007. Então, o que a gente fazia? Nós sempre tivemos o nosso banco de saídas hospitalares, o nosso banco epidemiológico. Nós pegamos e mandamos para ele uma primeira série histórica desde 2003. Então, quem era o médico, quais eram seus pacientes clínicos, cirúrgicos, oncológicos, e se tinha algum outro para finalidade diagnóstica, o tempo médio de permanência, a idade, e nós usávamos como um critério de qualidade a taxa de diagnósticos inespecíficos. Então, o que é isso? Entrou com dor de barriga, saiu com dor de barriga. Isso é um diagnóstico inespecífico. Nós mandávamos ele em relação ao sírio-libanês. Aqui ainda é velho, é o logo velho do hospital, né? Isso aqui é bem antigo. E nós mandávamos também a qualidade do preenchimento dele do prontuário. Então, se ele fazia o resumo de alta, se os prontuários dele estavam evoluídos, nós começamos assim. Nós fomos evoluindo, aí no ano seguinte nós já mandamos uma cartinha explicativa, colocamos o benchmarking dentro da carta explicativa, né, aqui a não conformidade de prontuários, e a taxa de cancelamento de cirurgias, porque uma coisa que é muito importante para a gestão do corpo clínico é saber se o médico está cancelando muitas cirurgias. Então, isso foi uma das coisas que a gente mandou. Tinha lá a cartinha explicativa, o e-mail do relacionamento médico, se ele quisesse entrar em contato conosco. Então, a planilhinha Excel ficou um pouco maior, né, nós colocamos as saídas, o tempo médio de permanência, e aqui nós acrescentamos o benchmarking ANAP. Por quê? As acreditadoras, não só as acreditadoras, mas a gente também acredita que tem que ter um parâmetro externo. Não dava mais só para comparar com nós mesmos. Então, nós tínhamos que esperar sair o observatório ANAP. Aí a gente pegava o que estava no observatório, digitava na mão as permanências por capítulo. O Davi sabe dessa história. Pegava o capítulo diagnóstico, digitava qual que era a média de permanência, a ANAP, para a gente ter
um benchmark. Então, a gente fazia para o clínico, para o cirúrgico, continuava aqui com o preenchimento de prontuário, e uma coisa que a gente achava muito importante é se o médico aderia ou não aos nossos protocolos institucionais. Então, o primeiro protocolo que a gente colocou na avaliação de desempenho foi o protocolo de tromboembolismo, de prevenção ao tromboembolismo. Então, se ele fez a avaliação do seu paciente com relação ao risco, e se ele fez a avaliação, se ele aderiu ao nosso protocolo. Então, já foi um avanço. Aqui a mesma coisa, e para os cirurgiões a gente acrescentou aqui a taxa de cancelamento de cirurgias. Essa foi a última avaliação que a gente fez no papel, antes de contratar a 2IM. Esse aqui já foi o cúmulo da evolução, porque a gente descobriu que dava para fazer uma macro no Word, aí você carregava todos os dados e o Word já ia lá e já colocava todos os dados naquela folhinha do Word e a gente já imprimia tudo e colocava tudo no envelope. Porque a gente começou com os principais, acho que os primeiros 100, os primeiros 200 médicos que mais internavam, aí a gente foi aumentando o número, Essa última aqui que a gente fez no papel, a gente deve ter feito para uns 400, 500 médicos. Mas a Joint Commission sempre ia lá e falava, você precisa avaliar 100% do seu corpo clínico. E a gente chiava, a gente xingava, a gente falava, não tem como avaliar quem tem menos de 12 internações no ano. Se o cara não tem, teve mês que o médico não internou, como é que eu vou avaliar? Você tem que avaliar todos os médicos do corpo clínico, você tem que ter um benchmarking externo, você tem que ter... Tá bom, então vamos fazer. Então aqui a gente já mandava algumas informações a mais, então continuava com o capítulo diagnóstico ANAP, taxa de cancelamento de cirurgias, aí a gente incluiu, além do protocolo de tromboembolismo, o protocolo de hemoderivados, então se ele prescreveu um hemoderivado para um paciente, se aquilo estava de acordo com o que o nosso hemocentro falava que tinha que ser. Então, ele falava que tinha que dar o sangue, o hemocentro falava que não, então cada vez que isso ia em desacordo, a gente acrescentava na avaliação de desempenho médico. A planilha Excel cresceu, então a gente mandou o número de saídas dos últimos 2 anos, média de permanência dos últimos 2 anos, a meta HSL, que seria mais ou menos a nossa média, e o que era a ANAP e a variação que ele tinha entre a performance dele e a performance da ANAP. Aqui a taxa de cancelamento cirúrgico, o protocolo de tromboembolismo, a não conformidade de prontuários e os hemoderivados. Bom, a partir de então, a gente passou a usar a ferramenta da 2IM para avaliação de desempenho médico. E aí ficou muito mais fácil, porque a gente não tinha que imprimir as folhinhas do Word, colocar no envelope e mandar para o médico, já estava lá tudo pronto. Nós seguimos com a avaliação, né, até que foi esse ano, nós procuramos a 2IM para poder integrar com uma ferramenta que a gente já usava, que é a ferramenta da 3M de DRG. Então, o que a gente fez? A gente fez as malas, fomos todos para os Estados Unidos, nós, a equipe da 2IMs, fomos lá para desenvolver a ferramenta. Então, como o Jovaldo já falou, eles trabalham com uma média de permanência ponderada por médico, por especialidade médica. Nós temos um problema, não é um problema, mas enfim, no Sírio, muitas vezes o paciente, ele não interna por conta daquela especialidade daquele médico. Ele interna no médico de confiança dele, e o médico de confiança dele vai determinar algum outro colega que vai efetivamente cuidar do paciente. Então, não necessariamente a especialidade do médico é o que ele vai atender. Então, como nós implantamos em 2015 a ferramenta do DRG
e fizemos a integração do software em novembro de 2015, a gente já tinha uma massa de dados considerável para poder colocar na ferramenta. Se alguém está vendo o DRG aqui pela primeira vez, eu vou falar 2 segundos. O DRG, ele é um agrupador, ele é uma ferramenta que ele vai agrupar os seus pacientes que são clinicamente semelhantes. Então, eu tenho, para cada DRG, que são 314, 4 níveis de severidade. Severidade baixa, moderada, elevada, extrema. O que quer dizer isso? Tem a ver com o consumo de recurso que o paciente vai ter durante a sua internação hospitalar e a severidade, a complicação ou as comorbidades que o paciente tem. Quando eu falo que um DRG para uma determinada severidade, eu estou dizendo que esse paciente é clinicamente semelhante. Porque não existe paciente igual. Todo paciente é único. Ele é único, mas ele tem condições clínicas, condições de diagnósticos, de procedimento, de faixa etária, demográficas, que são comuns aos demais pacientes. Então, o que eu estou falando? Que se eu tenho um paciente com apendicectomia, severidade baixa no sírio-libanês, ele é clinicamente semelhante, ele não é igual porque igual não existe, ao paciente apendicectomia, severidade baixa lá no Marcelino Champagnat. Então, se eles são clinicamente semelhantes, eu posso compará-los. Se eu posso compará-los, eu posso comparar o médico que está por trás dessa internação. Porque se ele é da especialidade, se ele não é, não interessa. O que interessa é que eu estou comparando pacientes que são clinicamente semelhantes. E com isso, eu consigo dar uma maior precisão na minha ferramenta. E além de eu classificar o paciente nesses 4 níveis de severidade, eu vou classificar o paciente nos 4 riscos de mortalidade. Então, eu posso ter um paciente que ele tenha uma severidade mais alta, porque ele complicou, mas eu não espero que ele vá a óbito. Então, a gente colocou na ferramenta que, se o paciente, que risco de mortalidade baixo ou moderado, ele vai a óbito, ele já está totalmente ineficiente. Por quê? Quem é risco baixo e moderado não pode evoluir a óbito. Esse risco de mortalidade, isso a gente colocou como evento adverso. Então, não pode ter no hospital óbito com risco de mortalidade baixo. Se tiver, o hospital inteiro vai ficar sabendo, vai chegar no diretor, vai chegar na gerência de risco, porque isso não pode acontecer. Então, nós fizemos, como o Jovaldo mostrou, tem o benchmarking americano. O benchmarking americano, a gente fez uma revisão de literatura, pegamos o piloto que nós fizemos aqui com a ANAP, que foram 18 hospitais que fizeram, pegamos a nossa média de permanência, fizemos uns cálculos meio mágicos, que daqui a um ano pode ser que eu fale que mudou, que a gente considerou a média de permanência americana mais 40% seria o ideal para a gente. É um número que a gente consideraria que ficaria bom. Por quê? Uma artroplastia de quadril nos Estados Unidos fica 3 dias. Aqui vai ficar 6 dias. E vai ficar. Porque a gente manda o paciente para casa sem dor e já com andador. Nos Estados Unidos, ele vai para casa, no dia seguinte vai ter um enfermeiro, um fisioterapeuta na casa dele ajudando ele. Então, a média de permanência americana, pura e simples, a gente achou que estaria muito longe da realidade. Então, fazendo uma média, pegando todos os DRGs, a gente chegou num número mágico de 40%. Nós fizemos uma reunião divertidíssima, pena que o Jovaldo não estava, que tinha uma polonesa, um alemão, um canadense, um francês, 2 americanas que até hoje não descobri que estavam fazendo lá, nós do Sírio e a 2IM. Aí no final, quem bateu o martelo foi o francês, muito gente boa, que foi quem definiu tudo. Então, essa parte inicial da ferramenta, ela não muda. Então, o que eu estou olhando aqui a ferramenta, não muda, que foi o que o Jovaldo mostrou, que é o dashboard. Então, aqui eu estou olhando como se eu fosse uma avaliada.
Então, eu tenho a minha avaliação pessoal no grupo. Aqui eu continuo com a taxa de conformidade de prontuário. Aqui é uma coisa importante que a gente valoriza bastante, que são as atividades dele de pós-graduação e de artigos publicados, né? A ferramenta está integrada com a plataforma Lattes. Então, I'm so sorry, quem é pesquisador tem que ter a plataforma Lattes atualizada. É um tormento, mas é de lá que todo mundo busca as informações. A plataforma Lattes tem que estar atualizada, certo? Aqui o tempo de casa, para a gente, é uma coisa muito importante. Então, nós valorizamos demais os médicos que têm mais tempo de casa. E aqui, taxa de acerto de previsão de alta, que é uma coisa muito importante para a gente, porque o leito tem que rodar e tem que rodar na hora certa. Então, eu previ a alta para quarta-feira, então, se ele não for de alta para quarta-feira, o médico tem que justificar, a nossa equipe vai avaliar o que foi que aconteceu. Então, aqui ele tem um resumo por domínio, eficiência, experiência do paciente, estrutura e efetividade. Isso aqui são dados fictícios, tá? Eu trouxe aqui só de amostra. Eu tenho uma super licença que eu consigo ver dados fictícios e consigo ver tudo que eu quero. E aqui é o que o Jovaldo falou que está mudando para 2018. Por que vai entrar só em 2018? Porque para você mandar um dado para um médico e falar que você está avaliando ele, mas você tem que ter muita certeza do que você está falando. Muita certeza. Então, a gente considerou 2015, 2016, uma curva de aprendizagem para a gente no DRG, já com o software integrado, com 100% das saídas hospitalares codificadas. E nós vamos, a partir de 2018, nós vamos passar para ele referente a 2017. Então, o tempo médio de permanência aqui por DRG, a mortalidade, que não pode ter mortalidade no risco baixo e moderado, a taxa de reinternação em 7 dias e reinternação em 30 dias. Por quê? Tem algumas vantagens da gente estar atrasado nesse mundo. Em relação ao DRG, nós estamos atrasados pelo menos 30 anos. Portugal implantou isso aqui em 85 e 86. Tá, isso aqui, Medicare, já há quase 40 anos. O que acontece? Como é uma ferramenta que ela é muito viciada em tempo médio de permanência, o que os americanos, obviamente, descobriram? Você dá alta precoce. Quando você dá alta precoce, o que acontece? O paciente reinterna. Então, a gente não quer alta precoce, a gente quer alta no tempo certo. E alta no tempo certo, um dos critérios que a gente usa para avaliar é a taxa de reinternação. Então, tem algumas patologias, aqui está 100%, tá? Mas a gente faz alguns estudos mais refinados, então tem algumas patologias que são traçadoras de reinternação. Insuficiência cardíaca, pneumonia, prótese de quadril, angioplastia, são algumas traçadoras que, se o seu paciente reinternar, presta atenção naquele médico que você está tendo problemas. Então, como a gente olha muito tempo médio de permanência, não tem como não olhar a reinternação. Porque corre o risco para o cara ficar bem na fita, ou porque o convênio não vai pagar, porque vai glosar, porque isso, porque aquilo, ele dá uma alta precoce e reinternar. Então, a reinternação é uma coisa que não é bom para ninguém. A gente continua aqui com a taxa de conformidade de prontuários, acerto de previsão de alta, isso aqui não muda. Então, quando ele clica no detalhe, ele vai clicar aqui, ó. Na hora que ele clicar aqui, ele vai saber qual foi o DRG dele. Então, eu tive um paciente com pneumonia, severidade elevada, e eu fiquei com 5% de performance nesse caso. Aí ele vai abrir aqui no detalhe, e ele vai chegar em quem foi o paciente. Então, o paciente aqui é tudo dado fictício, tá? Ele ficou 26 dias e a minha média de permanência seria de 5 dias. Então, ele teve uma permanência muito maior do que a esperada, por isso que ele ficou com uma média baixa. Então, ele vai poder chegar no paciente
DRG, severidade e paciente para 100% dos casos que ele atendeu dentro do hospital. Aqui o outro DRG, que ele também vai poder abrir DRG por DRG. Aqui é a continuação, né, do dashboard, então eu preciso dizer se ele está satisfatório ou se ele está insatisfatório. Então, se ele teve reclamação, se ele foi para a ouvidoria, se teve algum problema, ele vai ser considerado aqui insatisfatório. Se ele teve elogio, satisfatório. Preenchimento de prontuário, previsão de alta, eu preciso ter critérios se ele está ou não satisfatório. Isso é fundamental para a joint. E, no final, eu preciso ter um condensado, eu preciso dizer, está satisfatório ou não está satisfatório. Essa aqui é a visão do gestor. Então, do mesmo jeito que o avaliado ele se vê, o gestor ele tem uma visão geral do corpo clínico dele. Então, quem está abaixo da avaliação aqui, por grupo, quem está abaixo de média de permanência, dos indicadores. Então, o gestor também, depois, ele vai conseguir abrir médico a médico, DRG por DRG, e mapear quem está abaixo do esperado, por DRG, por severidade, o que está acontecendo. Eu fui rápida, né? Bom, esse aqui é o nosso programa de relacionamento médico, porque, além de atender as acreditações, a gente tem um programa de relacionamento médico que a gente usa todos esses critérios de avaliação que a gente usa para a Joint Commission, a gente usa para o nosso programa de relacionamento médico. Então, o nosso diretor de governança clínica é o Dr. Antonieto, o nosso gerente é o Dr. Giancarlo Pegas. Então, eles é que são responsáveis pelo desenvolvimento e pela continuidade do programa de relacionamento médico. Então, o que o programa faz? Ele separa os médicos em 4 grandes grupos. Então, o CM1 é o que tem mais benefícios, o CM4 é o mais novinho. Todos os médicos do corpo clínico, eles são avaliados, e para fazer parte do programa, uma coisa é ser avaliado é 100%, Joint Commission e a canadense também. Para entrar nesse grupo, ele precisa ter 12 internações, ou se ele faz parte de uma equipe, ter a evolução médica, né, porque a internação não vai estar no nome dele, e ele tem que ter pelo menos 3 anos de casa, tá, para começar a fazer parte desse grupo. Então, para fazer parte do programa, ele tem que ter mérito. A gente não usa dado quantitativo. A gente não usa se ele prescreveu, a gente não usa se ele pediu exame, a gente usa meritocracia. Então, estão os indicadores que estão na 2IM, tem todo um programa de valorização que ele vai ter, os benefícios, e ele tem que estar sempre se capacitando. Esses aqui são os critérios, então a efetividade, eficiência, a avaliação científica, satisfação do paciente, e a gente acrescentou esse aqui de responsabilidade social. Então, se ele faz parte do nosso grupo de filantropia, se ele ajuda nos projetos PROAGE, isso conta ponto também para ele na comunidade médica. Esse aqui são os indicadores. Lembra que a gente começou com o capítulo CID e Observatório ANAP? Então, a gente melhorou um pouquinho. Eu passo para quem quiser depois, não precisa tirar foto, mas quem quiser tirar foto minha também pode. Então, cancelamento de cirurgias, protocolo de prescrição, protocolo TEV, conformidade e preenchimento de prontuário, a gente colocou o resumo de alta, que é o que está no observatório, para a gente poder comparar. Cirurgia segura é o antibiótico profilático, também é o indicador aqui da ANAP, se ele deu o antibiótico certo, se ele tirou na hora certa. Marcação de lateralidade, realização de time-out. Aqui, efetividade, taxa de reoperação pelo mesmo diagnóstico, a média de permanência ajustada pelo DRG, a mortalidade ajustada pelo DRG e a mortalidade cirúrgica em até 7 dias
também é indicador ANAP. Atividade científica, participação em atividades educacionais, como palestrante, como pós-graduando, participação nas nossas reuniões científicas, as publicações, pesquisas, ouvidorias procedentes, participação em atividades filantrópicas e participação no PROAD. Clínico é a mesma coisa, só tira, obviamente, os cirúrgicos. Tem aqui uso racional de antimicrobiano, taxa de adesão à higienização das mãos. Aqui são os mesmos protocolos. E o protocolo sepse aqui. E também produção científica, atividade, mesma coisa. Hoje nós estamos com 4.100 médicos, desses 50% fazem parte da comunidade médica. Tá? Então tem 168 que é o CM1, que é o top, e aí vai descendo para o CM4. Nós inauguramos esse ano um serviço de apoio ao médico. Então, esse serviço de apoio ao médico é uma equipe, sob a coordenação da Carolina Berti, e essa equipe é uma equipe que vai realmente pagear os médicos. A agenda vai auxiliar ele nos agendamentos cirúrgicos de exame, vai auxiliar nas internações, nos honorários, vai ser responsável pelos cadastros, pelo orçamento, negociações comerciais e pelo relacionamento dele com o hospital. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Eu fico aí disponível para perguntas. Eu vou pedir para vocês ficarem aqui na frente, os dois que fizeram a apresentação. Alguém tem alguma pergunta aqui? A gente já vai abrir um momento de perguntas e respostas. Pessoal do online, quem quiser fazer pergunta, já pode mandar as informações aqui pelo chat, tá? Só um momento. Bom dia, Dr. Roberto, gerente médico do Oswaldo Cruz. Parabéns pelas apresentações. Gostaria de saber das duas se os indicadores, na sua maioria, vocês conseguem extrair automaticamente do sistema de gestão do hospital, ou se ainda sobra muito manual, muita coisa que vocês têm que pegar na unha e colocar em sistema para depois passar para o 2IM. Nós usamos o TASI lá e muita coisa vem do relatório, pouquíssimas coisas manuais. Agora com esse projeto que eu falei para 2018 para incrementar a parte da assistência, eu vou precisar fazer alguma coisa manual para que a gente gere indicadores melhores, mas atualmente é quase 100% do TASI. O dado bruto, ele vem do TASI, e vem do nosso BI, ele vem do TASI. Mas, de qualquer jeito, sempre tem o trabalho manual antes de liberar. Então, assim, taxa de não conformidade no uso de antibióticos. Tudo bem, só que aquele paciente era alérgico. Não adianta que tem coisa que o sistema não vai te trazer. Então, a gente sempre tem uma validação manual no final. Não é um sonho de uma noite de verão que você aperte um botão e todos os indicadores saiam lá perfeitos. Não. Então, o indicador de protocolo TEV não é liberado enquanto a equipe de protocolo não liberar. Indicador de sepse não é liberado enquanto a equipe da CCIH não liberar. Então, tem um trabalho manual forte, sim, por trás de todos os indicadores. Agora, o dado bruto, o numerador e o denominador, ele vem do sistema. Mas não é automático, simples, direto do TASI, manda para 2IM, não. Tem um trabalho manual em cima disso, sim. Bom dia, parabéns pelas apresentações. Eu tive a oportunidade de conhecer, meu nome é Elideia, sou diretora da Rede DOR São Luís, e a gente teve a oportunidade de fazer um benchmark lá no Marcelina para poder ver o sistema funcionando, né? E eu queria provocar vocês duas, porque assim, a gente sabe que esse desafio para atender os padrões, e porque a gente entende que é uma necessidade para fazer uma boa avaliação do corpo clínico, é que tenha uma ferramenta. Mesmo com todo o trabalho que eu imagino que se tenha mesmo com a ferramenta, é muito maior do que o trabalho que a gente ainda tem quando não se tem a ferramenta, né? Mas depois de chegar nessa conclusão, de estabelecer os critérios e os indicadores que vocês definiram, os padrões para avaliação, e conseguir ter esse dado e um dado real,
Eu queria provocar você de dizer como é a reação do corpo clínico e do gestor médico que lidera essa equipe e que tem que fazer, então, usar esse instrumento para fazer avaliação de desempenho. Então, quais são essas dificuldades que a gente tem depois de uma ferramenta pronta, de um padrão pronto, e colocar o sistema para rodar? A grande dificuldade que a gente tinha, e foi realmente uma demanda do corpo clínico, é que o médico que ele ficava insatisfatório pela média de permanência, ele sempre tinha uma justificativa que o meu paciente é mais complexo. Então, fazia fila quando a gente liberava. A primeira vez que a gente fez no papel, não aconteceu nada. Segunda vez que a gente fez no papel, começou a acontecer alguma coisa. A terceira vez eles foram fazer fila lá na porta do Antonieto. Sempre com essa desculpa. O meu paciente é mais complexo. Aí levantava prontuário, ia olhar. E na maior parte das vezes ele tinha razão. Então, nós estamos agora ansiosos por liberar para ele a média de permanência dele já ajustada pela severidade, para ver se esse número de reclamações diminui. Mas é difícil. Sempre tem ruído quando a gente libera a avaliação. Sempre tem. E vai continuar tendo. A gente só espera que diminua em relação a isso. Do médico chegar e falar, não, eu estou insatisfatório porque o meu paciente é mais complexo. Eles questionam bastante os dados, querem saber de onde vem e ficam com essas justificativas da gravidade. Eu atendo só paciente idoso, complicado, que vem via PA, então eles são mais graves. É lógico que a taxa de mortalidade vai ser maior e com isso minha nota cai e fico nessas justificativas. Mas uma coisa que eu percebi, eu sei que tem pouco tempo de uso da ferramenta, né, completando 2 anos agora. Uma coisa que a gente percebeu é que o primeiro impacto foi meio agressivo, e Curitiba assim, é uma cidade bem provinciana, com a cultura muito enraizada e muito conservadora, difícil mudar a cabeça, e do meio médico, então, pareceu inicialmente quase impossível. Mas devagarinho eles foram entendendo e vendo que isso fazia parte, e o legal é que no começo as notas eram um pouquinho mais baixas e no decorrer do período isso foi aumentando, eles foram se preocupando em se adequar aos indicadores que nós estávamos medindo. Então, se você coloca um indicador ali e demonstra que está medindo aquilo que está vendo, e eles querem ser bem vistos diante da instituição, eles começam a se esforçar para se enquadrar lá no indicador. 2 perguntinhas. Primeiro, para a Márcia. Eu li num dos panoramas aqui, eu não lembro se é no mais recente, que tem 4.100 médicos, corpo clínico aberto, e tinha uns menos de 1.000 fechados, funcionários. Me corrija se eu estiver errado. E tinha uma tendência de fechar tudo. Então, me corrija se eu li errado lá no panorama. Tá escrito. Então, a primeira pergunta é assim, se para o funcionário ou para parceiro médico, se a avaliação é similar e se teve mais problema para um para o outro, que nem eu vi que no Einstein teve muito mais problemas quem não era funcionário, tipo 95% está escrito não queria preencher coisa, tipo assim, tá no panorama. E a segunda pergunta, se como é um projeto de implantação, se teve um capítulo que nem PMI, esse negócio manda tipo de change management, para como é uma mudança, resistência dos médicos, se teve uma coisa formal, tipo, para olhar os médicos do ponto de vista comportamental, mudança, etc. São 4.000 médicos do corpo clínico, mas não são 1.000 médicos CLT. É bem pouco, eu não sei exatamente o número, deve ser uns 300, 400 médicos CLT. Porque a gente tem o corpo clínico aberto, a gente tem o CLT, o que enrosca, não sei se é isso que você está falando, são os PJs. O pessoal do centro diagnóstico e tal. Esses aí têm um enrosco maior, eu nem sei como resolveu, porque teoricamente eles têm um outro chefe que é o responsável pela empresa, por exemplo, de diagnósticos. O que a gente vai fazer a partir do ano que vem, para quem é CLT e para quem é corpo clínico, a avaliação é a mesma. Porque eu tenho médico CLT que também pode internar paciente. Então, é a mesma avaliação.
Nós vamos fazer para o ano que vem a avaliação em separada dos radiologistas, que são esses PJ, dos endoscopistas, colonoscopistas e dos anestesistas. Então, a gente vai usar a ferramenta, o Geovaldo estava ontem no Sírio, que a gente está fechando quais os critérios que vão ser para a gente fechar para essas 3 categorias, anestesistas, endoscopistas e radiologistas, que são os PJs, né? Esse foi o que deu o maior enrosco. Mas não tivemos grandes ruídos, não foi... tirando essa questão deles acharem que o paciente era mais complexo, tal, a gente não teve grandes ruídos no momento que a gente liberou a avaliação, não. Respondi? Não, eu não sei se eu entendi a sua pergunta do case management. Não, o que a gente fala de comportamento é só a questão da ouvidoria. Estou falando de gerenciamento de mudança. Gestão de mudança. Então, normalmente, quando você vai colocar um novo, tem um gerenciamento de mudança, é isso que ele está colocando. Se teve alguma coisa dessa para... Não, acho que não teve. Esse impacto. Não, o que a gente faz é deixar muito claro para o corpo clínico que vai ser feito. Então, aqui, na verdade, vocês estão sabendo até antecipadamente, porque boa parte dessa apresentação ela vai ser feita amanhã para o corpo clínico. Então, a gente faz um coquetel, manda o convite para os 4.000, aparecem, sei lá, uns 400, 500, aí a gente faz essa apresentação e fala tudo que ele vai receber. Era isso? Eu queria provocar, Márcia, continuando nessa linha aí, quanto à questão do DRG. A gente já discutiu muito disso, inclusive aqui a ANAP mesmo algumas vezes, e eu entendo que o caminho que vocês estão trabalhando lá, que é um longo caminho e um trabalho muito bem feito, você chega realmente a grupos homogêneos, né, ou pelo menos é essa a tentativa. Mas a gente vê também que tem muitas experiências acontecendo pelo Brasil e se dizendo, e eu fico com medo dessa história do modismo, da gente começar a comparar laranja com banana. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa provocação. O que eu realmente posso entender que são grupos homogêneos para serem trabalhados. A gente tomou um cuidado muito grande, a gente pesquisa isso desde 2013. Qual seria o nosso fornecedor de software? E a gente fez... foram vários trabalhos. Então, a gente passou por algumas validações. A primeira, a escolha do software. A segunda é que a gente validou todos os passos até chegar no DRG. Porque hoje eu trabalho no Brasil com as tabelas oficiais. Então, eu trabalho com a CID-10, trabalho com a SIGTAP e agora vai entrar a TUS. E o software, internamente, ele entende o CID-10, ele faz o downgrade para o CID-9, clinicamente modificado, e para a tabela do CID-9 procedimentos americana. Então, todo esse passo a passo, a gente acompanhou e a gente validou. Então, a conversão da tabela de procedimentos, a conversão da tabela de diagnósticos foi uma briga enorme com a empresa, mas a gente tem um contrato assinado no jurídico, que a gente iria validar e que a gente ia fazer parte do mapeamento. Então, como a gente validou, a gente tem essa segurança. Então, nós validamos o mapeamento e uma coisa que nós fizemos, assim, não existe ferramenta perfeita, nunca vai existir. Mas nós fizemos no começo do ano um workshop com todos os nossos gerentes. Colocamos todo mundo no IEP, abrimos o nosso BI, eu montei os exercícios e falei, olha, é assim que usa a ferramenta. Então, nós temos uma quantidade muito grande de gente utilizando os resultados da ferramenta. Então, o pacote que a gente vai propor para o convênio. Então, eu vou pegar só paciente com severidade baixa para fazer critério de inclusão e exclusão. Saúde corporativa. Eu vou estudar os médicos que atenderam os meus funcionários e vou olhar por DRG severidade. Então, como tem muita gente mexendo, tem muita gente validando a ferramenta. Então, a gente pegou erro? Pegou. Nós pegamos até agora 2, que o mapeamento, que tinha uma falha de mapeamento. Então, quando isso acontece, a gente manda para os Estados Unidos, fala, olha, aconteceu isso, isso e isso. Aí eles retornam, falam, vocês têm razão, nós vamos para a próxima versão, nós vamos adequar a ferramenta. Então, tem muita gente dentro do hospital usando para poder validar, e tudo o que acontece de estranho, a gente passa direto para os Estados Unidos e eles retornam para a gente muito rapidamente.
Claro que o ideal seria se muitos mais hospitais pudessem usar a ferramenta, pudessem validar e tivesse esse caminho de validação para os Estados Unidos. Mas por tudo que a gente está usando nesses anos, a gente acredita sim que os pacientes são clinicamente semelhantes. Qual a ferramenta utilizada para as avaliações das competências comportamentais do corpo clínico e qual a periodicidade e o método? Existe sistema de feedback formal presencial? Existe, eu não vou saber responder essa pergunta, infelizmente vou ficar devendo essa resposta, mas pelo que eu sei, tem uma ferramenta chamada Comunidade Feedback, que o funcionário ele pode acessar via intranet. Eu não sei exatamente todos os passos dessa ferramenta, tá? Isso aí eu vou ficar devendo. Eu não sei te dizer do comportamental, eu sei dessa ferramenta do feedback, vocês me pegaram no comportamental. Eu sei que quando um funcionário reclama de um médico, a casa cai. Ele é chamado para dizer se foi um caso de assédio, alguma coisa assim, vai para o diretor de governança clínica e o médico é chamado. Eu não sei se isso responde à pergunta. Lá no Hospital Marcelino Champagnat existe um canal chamado Canal Direto, que é do todo o Grupo Marista, que qualquer funcionário ou prestador que trabalhe, que transite pelo hospital tem acesso. Isso vai direto a um grupo de ética e compliance que existe dentro do grupo. Eles fazem a análise e toda vez que envolve um médico, seja um comentário negativo ou positivo, vai diretamente para mim e eu faço uma abordagem presencial. Sistematizado, assim, de todo o feedback presencial, não tem da ferramenta exclusiva, né? Não sei se eu entendi bem a pergunta. O médico ele acessa quando quiser e tem porta aberta para tirar as dúvidas, como de vez em quando faz fila também, né? Mas a parte comportamental é da ouvidoria, as ouvidorias procedentes, todas também passam por uma avaliação, e tanto os positivos, os elogios, quanto os negativos entram lá. O que nós fizemos nesse ano, mas que ainda não entrou na 2IM, mas que está ainda em estudo, a gente está pensando nisso, foi dentro da pesquisa de clima, colocar algumas perguntas em relação ao corpo clínico, da pesquisa de clima organizacional. E com isso, todas as outras áreas que atuam junto com o médico podem fazer algum tipo de comentário ou classificar de alguma forma e com isso a gente utilizar esse dado para avaliação anual do médico. Tem mais uma última pergunta. O Hospital Santa Virgínia pergunta se vocês utilizam a aplicação do DRG para o desfecho clínico de tratamento de ICC. Desfecho clínico é uma coisa, DRG é outra, tá? O desfecho clínico, a gente está trabalhando com a metodologia AISHO, que aí eu vou ter resultado daqui a anos. Porque o desfecho clínico, assim, para insuficiência cardíaca, a gente pega o paciente, fala com ele no momento que ele ainda está internado, explica para ele, olha, eu vou entrar em contato com o senhor daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, daqui a 90 dias, porque eu estou vendo o desfecho pós-hospitalar. O que a gente usa via DRG é a reinternação por insuficiência cardíaca. Então, isso é uma coisa que está no nosso BI e que vai para o relatório do nosso gestor, que são as patologias traçadoras de reinternação. Então, tem a insuficiência cardíaca, a pneumonia, tem meia dúzia de condições que a gente monitora se houve ou não reinternação para aquelas patologias. Então, isso é metodologia DRG, porque eu estou separando DRG, severidade, da insuficiência cardíaca, da pneumonia. O desfecho pós-hospitalar não é metodologia DRG, é pelo diagnóstico de insuficiência cardíaca e é a metodologia AISHO. Bom dia. O resto da equipe de enfermagem, fisioterapeutas e coadjuvantes no processo são avaliados com essa ferramenta também ou vocês usam alguma outra paralela? Não, aqui é avaliação médica. Eu nem sei da equipe multi. Eu tenho o viés dos indicadores, do DRG, do software. A equipe multi eu não sei. Também não é essa ferramenta, essa exclusiva médica. Eu também não sei como que faz a avaliação das outras equipes. Mas podemos responder depois, podemos pesquisar.
Jovaldo quer responder. Essa nossa solução ela permite a avaliação também das equipes multi. É só uma questão de definição de indicador. Então é só uma. Desculpa. É só uma questão de definir indicador para essas equipes. Então, a solução, a metodologia, ela cabe para qualquer avaliação na área de saúde. Né? Então, eu posso avaliar tanto o corpo clínico quanto os serviços, as unidades, né? No caso, a enfermagem, quer dizer, é uma questão somente de definir indicador. Para o Jovaldo. É Camila do Santa Paula, só para saber se a ferramenta conversa com o Interact. Veja, os indicadores, eles podem vir de diversas fontes. O Interact é uma das fontes de geração de dados para indicador. Temos alguns hospitais, inclusive, que para alguns indicadores eles são retirados do Interact. Mas conversa, consegue extrair direto? Sim, é uma questão só de definir o indicador e recuperar de lá a informação. Obrigada. Vamos para a última pergunta. De uma pessoa do Hospital Albert Sabin. A partir do resultado da avaliação, como é feito o plano de desenvolvimento do médico? O corpo clínico aberto, o plano de desenvolvimento... Desculpa que ele mandou mais. Existe um PDI na ferramenta? Não, PDI na ferramenta não. Quem é médico CLT tem o PDI dos médicos CLT na instituição como qualquer outro profissional. Então, eu, enquanto CLT do hospital, eu tenho o meu PDI que eu vou tratar com o meu superior, com a minha chefia. Agora, quem é corpo clínico aberto, não. A gente não tem PDI para corpo clínico aberto. O que a gente faz é, quanto mais ele se capacita, quanto mais pós-graduação ele tem, artigo publicado ele tem, vai somar pontos na categoria da comunidade médica. Mas a gente não tem um programa ativo de PDI para médicos do corpo clínico. É exatamente igual. Os médicos CLT têm o seu PDI e os médicos do corpo clínico em geral não. A gente só gera um relatório, tem alguns apontamentos, algumas descrições, conclusões, eles têm acesso a isso. Podemos até conversar, né, sugerir alguma melhoria, mas nada que vá registrar e cobrar no final do ano, não. Continuando um pouco nessa discussão, com relação ao corpo clínico aberto, quando nós tivemos a nossa empresa o processo da acreditação, nos foi sugerido a avaliação como prestação de fornecedores, que abordasse um pouco outros critérios que não ficassem vinculados a uma avaliação de submissão, de controle muito intenso. E eu queria até, de repente, ouvir de outras pessoas se alguém tem alguma experiência com relação à avaliação do corpo médico como fornecedor de serviço, uma vez que ele é um fornecedor de serviço, para que a gente consiga, junto nessa discussão, compilar uma saída mais homogênea e até pensar em alternativas que não comprometam o processo jurídico e todo o processo da empresa. O médico, ele é, ao mesmo tempo, cliente, prestador, parceiro, é quase um funcionário e, ao mesmo tempo, como eu disse antes, autônomo, não tem chefe, é difícil. Isso daí, na minha opinião, é o pior cargo para avaliar, né? Mas agora nós fizemos recentemente, está rodando ainda, uma pesquisa com foco totalmente cliente, totalmente prestador e ao mesmo tempo cliente, para que a gente tente entender essa parte e colocar em paralelo a avaliação da 2IM. Não, ele como fornecedor de serviços, o que a gente vai fazer a partir do ano que vem é separar a endoscopia, a radiologia e a anestesia. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Isso é uma longa história. Eu não sei te contar a história, eu sei que o jurídico validou. É só o que eu posso te dizer. O jurídico validou. A gente demorou para fazer do pessoal da radiologia, endoscopia e anestesia justamente por causa dessa questão jurídica de ter vínculo. Eu não acompanhei essa discussão, eu sei que isso foi resolvido pela nossa equipe de jurídica. É só o que eu consigo te responder agora. Você está causando, hein? Não, faz muito bem, faz muito bem. É que tem coisas que realmente eu não fico sabendo. Mas a questão jurídica foi um problema muito grande. Tanto que a gente demorou muito
para liberar a avaliação para os radiologistas, então a gente não liberou até agora. Agora, eu não sei dizer juridicamente como eles se resolveram. Só um dado, assim, a gente faz avaliação no Oswaldo Cruz faz muito tempo e nunca tivemos um processo de requisição de vínculo trabalhista por conta de avaliação. Então, só um dado, assim, que ajuda, né? Nunca tivemos esse tipo de problema. Pessoal, agora por conta do horário a gente precisa encerrar. Então agradeço a 2IM, Ana, Márcia pelo conteúdo. Eles continuam aqui à disposição para que vocês continuem conversando, tá bom? Obrigada.